Saudações, amigos do canal, tudo bom? Meu nome é Alex Pino e hoje eu vou responder algumas perguntas que foram feitas nos últimos vídeos. Realmente assim, eu não tenho tido tempo nem para fazer vídeo e também para responder uma grande parte das perguntas que são feitas nos vídeos, tá certo? Eu olhei aqui mais ou menos, tem uns 3 vídeos de defasagem que eu não respondo quase nada para vocês e isso, além de ser mal educação, ainda é uma deselegância com vossas senhorias. Mas é por um bom motivo. Um bom não, eu diria um ruim motivo. Assim, meio adoentado, eu peguei uma chikungunya que deixou realmente resquícios, dores na articulação. Eu ainda estou sendo medicado, porque sem o remédio não dá nem para andar, acredite. E também a falta de tempo, porque mesmo com os efeitos da chikungunya, continuei trabalhando normalmente. Então eu saio de manhã aqui de casa muito cedo, por volta de 6 horas da manhã, vou para casa de meu pai, lá eu fico em torno de 1h30 a 2 cuidando dos canários, isso diariamente, e de lá eu vou para o meu trabalho. Quando eu chego em casa, normalmente já é por volta de 7 bobagem, na maioria dos dias. Um ou outro dia eu chego mais cedo, como hoje, por exemplo, terça-feira, e aí realmente chega cansado, não tem muita, diria, motivação de pegar a internet e tal. Realmente eu tenho que confessar minha culpa em não responder, mas pedindo desculpa pela demora, a gente vai fazer esse vídeo aqui respondendo, vamos deixar de trololó. São os 3 últimos vídeos que eu não respondi algumas perguntas, né? A maioria delas falando, esse mesmo aqui, o primeiro que eu não respondi é em relação à troca de casais. Aí a sacanagem me chamando de sexólogo, até porque eu fiz a brincadeira lá do sexólogo, né? Aí a galera brincando aqui e tal. Mas assim, uma pergunta que requer ser respondida. Acho que tem umas 3 ou 4. Vamos lá procurar. Aqui, Anderson Alves. Boa tarde, Alex. Ótimo vídeo. Quando o casal está fértil, porém os embriões estão morrendo no ovo, o que você costuma fazer nesses casos? Tá, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é assim, o que é que pode estar causando um problema de morte do embrião? Primeiro, má formação. Por algum motivo extra-controle, o embrião tem alguma má formação que ele acaba morrendo. Ponto. Segundo, em relação a manejo, pode ser na área onde essa fêmea esteja, pode ter alguma iluminação noturna, alguma coisa desse tipo que faz com que ela durma fora do ninho ou que ela estranhe de alguma forma e não faça o choco adequadamente. Então, isso pode também causar mortalidade nos ovos. Mortalidade dos embriões, dos filhotinhos no ovo ainda. Uma outra questão também muito associada é em relação à umidade. Aqui em Salvador, a umidade não é problema, porque dificilmente ela cai de 70%. Dificilmente mesmo. Eu não me lembro de um dia que eu tenha entrado no canaril e visto lá o higrômetro, né? O marcador de umidade é higrômetro, eu acho. O nome técnico. Eu tenho lá um termômetrozinho e o higrômetro, que estivesse abaixo de 70%. Talvez agora em dezembro, janeiro, com um verão um pouco mais forte, fique 68%. Mas dificilmente vai baixar disso. Então assim, umidade aqui na nossa região não é, mas a gente sabe que o Brasil é imenso e tem diversos locais que a umidade chega a 30%, 20% e aí realmente impede do nascimento dos ovos. Nesse caso, muita gente faz de tudo. Colocar banho para a fêmea 2, 3 dias antes do nascimento dos ovos, colocar uma baciazinha, borrifar os ovos, tá certo? Com uma água. Tem gente que coloca os ovos numa água morna, pelo menos 1 minutinho, deixa ele ali na água morna, depois coloca no ninho. Tem de tudo. Mas assim, eu acredito que um dos piores fatores que pode ter que causa essa mortalidade seja algum tipo de contaminação. Porque a casca do ovo ela é porosa, então acaba absorvendo muita coisa do ambiente que ele está. O embrião lá dentro, por mais que ele esteja dentro de uma membrana, mas de uma certa maneira essa membrana é vascularizada e ela acaba também entrando em contato com a casca do ovo porosa com o ambiente. Então assim, das contaminações mais frequentes é a micoplasmose. E digo para vocês, um dos mais fortes meios
ou formas de se infectar um ovo é mãozinha do criador. É, papai. Então, assim, eu vejo muita gente naquela ânsia de fazer ovoscopia. Entendo, não vou criticar. Eu dificilmente faço ovoscopia pegando no ovo, tá certo? Eu só pego no ovo da canária, vamos deixar claro. Se eu perceber alguma coisa estranha, por exemplo, eu tô lá no canarinho e a canária tá fora do ninho. Aí, faço uma coisa ou outra, 20 minutos depois, canária fora do ninho. Aí, olho de novo a canária fora do ninho. Aí eu vou pegar para checar se a canária, por acaso, tem abandonado o ninho. Normalmente eu pego e encosto o ovo aqui na bochecha, que é mais sensível para saber a temperatura do ovo. É normalmente quando eu faço. Com o passar do tempo, vocês vão conseguir perceber, sem ovoscopia, quais são aqueles ovos que estão cheios ou se os ovos estão vazios. Porque normalmente vazios é não galados, tá certo, galera? Porque normalmente fica mais opaco. O ovo, 8, 9, 10 dias de choco, quando ele está fecundado, está com o embrião dentro, ele se torna mais opaco. E o que não está, o que não foi galado, ele fica um tanto quanto translúcido. Vou falar o translúcido, vai ter alguém aí especializado nesta área que vai dizer, Alex, como é que é translúcido? Translúcido é aquilo que deixa a luz transpassar ou traspassar. Não chega a ser translúcido, mas ele é visualmente diferente. Bacana? Isso aí, com a experiência, você vai até na manha. Outro dia eu estava na casa de Maurício, e aí eu fiz a brincadeira com ele, né? Pegava o ninho e dizia, Maurício, olha, esse está tudo vazio. Ele, você sabe de vista? Eu digo, sabe. E aí ele foi fazendo e graças a Deus deu certo, a cara dele foi uma onda, rapaz. Foi divertido pra caramba. Mas sim, eu tava, já me perdi completamente. Os dedinhos e tal do criador. E uma das formas de contaminação mais frequente é levando a micoplasmose, tá certo? Nem me lembro se eu já falei sobre isso. Mas a micoplasmose é um caso sério e é um dos maiores índices de mortalidade do embrião, é a micoplasmose. Então assim, você me pergunta, Alex, o que é que você faz? Primeiro eu evito pegar no ovo da canária, tá certo? Se ela estiver chocando, eu evito. Só pego em último caso, ok? Justamente para não acabar contaminando esse ovo. Eu tento, de uma certa maneira, fazer com que ela fique num ambiente em que ela não tenha muitos sobressaltos, que não faça com que ela fique muito incomodada no chocar, tá certo? Isso também a gente procura luminosidade, evitar uma luz externa, uma iluminação, uma lâmpada de um poste, alguma coisa que possa incomodar o choco da canária, beleza? Valeu, vamos para outra aqui, negócio de boa tarde, obrigado, valeu a todos vocês que deixaram aqui o like e cumprimentaram a minha pessoa no ninho não, pô, eu elogio aqui do pô, muito obrigado mesmo, galera. Vamos ver aqui, mais um, obrigado, ótima dica, valeu, dicas top, valeu. Aqui, Alex, Eliel Dias pergunta assim, Alex, as sementes nos extensores é preciso soprar de quantos em quantos dias? Pretendo comprar para diminuir o tempo do manejo. Cara, assim, as sementes, eu vejo que é uma discussão muito assim acentuada em que pé se dá a semente. Se é melhor você colocar uma determinada quantidade, o canário comeu ali mais ou menos pelo menos 80, 90% daquela quantidade comeu, deixou praticamente só casca, pegar isso e jogar fora, ou passar de novo no soprador. A melhor em termos de sanidade do plantel é você jogar fora, é você botar uma quantidade, tá certo? E que o canário coma ali 80% dela, 90% dela, e aí jogue fora e coloque toda nova. Eu particularmente, como faço regularmente a troca das sementes, a gente usa porque não vai consumir 80%, 70%, consome mais ou menos 50% ou 60% da quantidade que a gente coloca, não vou jogar os outros 40% fora, porque aí é prejuízo na certa. Então a gente passa no soprador, a gente tem um soprador daqueles,
Tinha de madeira, tem também na internet aqueles artesanais, né? Caseiros. E a minha é uma marca que vende, me sei até a marca agora, a minha é uma de metal que é azul e amarela, tá certo? Então eu já tenho alguns anos daquela, antes tinha da madeira, da mesmo fabricante até, e depois comprei essa de metal. Então eu passo regularmente, uma vez por semana, as sementes no soprador. Se você me pergunta assim, Alex, é preciso soprar de quantos dias? Cara, eu entendo que o melhor dos mundos seria você colocar em uma situação quantidade de extensores para você fazer isso uma vez por semana, tá certo? Mas cuidado, às vezes, se você bota não adianta o extensor e botou um extensor numa gaiola que tem um casal que esteja criando 3 filhotes. Cara, aquele extensor vai durar 2 dias. Então você tem que colocar 2 ou 3 comedores com extensores, por exemplo, um casal que esteja em reprodução, que aí sim vai durar confortavelmente para uma semana. Que uma semana é bacana porque já lhe poupa o trabalho, você no sábado, no domingo, numa folga sua, você troca as sementes, tá certo? Soprando ou não. Muito cuidado, no passado a gente fazia muito isso, meu pai, eu e tal, não tínhamos soprador, passado mesmo 30 anos atrás, e era interessante. Rapaz, chega cansava, ficava com o peito cheio de casca de alpiste, pegava com alpiste novo, vai pegar e completar, pegava esse... É perigoso também, não é aconselhado, né? Que ali vai cuspe, vai saliva, vai tudo ali para comida do passarinho. Não é uma boa. Então, evita soprar, você soprando, tá certo? Se for soprar, use um ventiladorzinho. Tem muita gente que balança assim, bota um ventiladorzinho leve. Não é aquele ventiladorzão não, senão você vai... Semente boa à vontade também, mas um pouquinho só, balançando um pouquinho, a casca sobe e com o ventiladorzinho você vai limpando. Ou faz um soprador artesanal. Valdeci, Nilson mandando eu fazer reeducação alimentar. Tá todo tirando onda de malhadão. Porra, Nilson. Porra, meu. Já perdi 10 quilos. É, negão. Tô precisando perder uns 30 que o bicho tá pegando. Ainda mais agora tomando corticoide, ó. Inchando pra caramba. Um outro caso aqui pra gente fechar esse primeiro vídeo aqui. Respondendo, o José Rosa. Ele diz assim, olá, estou com um problema de uma fêmea que não aceita o macho. Já perdi 8 ovos dela este ano. O que posso fazer? Todos que encostei, ela não aceita. Mesmo ela bate nos machos, perdi 2 ninhadas e tal. Pelo que eu estou entendendo, ele já colocou 2 machos diferentes lá e a fêmea não aceita. Isso acontece? Acontece. Não é comum, tá certo? Nem normal, mas acontece, de vez em quando acontece. O que é que eu percebo? Você tenta de uma certa forma para diminuir isso. Primeiro tem 2 características. Eu percebo que a fêmea que está acostumada há muito tempo com o macho, não trabalhando em bigamia e tal, ela está acostumada com muito tempo com o macho, ela fica um pouco mais reticente em aceitar outro macho. Alex, você está dizendo que é igual alguns nativos, alguns silvestres e tal, que dá problema? Não. 99% das vezes não dá problema nenhum, mas às vezes acontece isso. E aí, papai, você tem que ir aos pouquinhos. Eu coloco na grade, boto ela para fazer o ninho. Quando ela tá com o ninho feito, canário do outro lado da grade, feito. Quando ela tá quase para pôr, ou coloco o primeiro ovo, aí eu solto o canário. Às vezes eu perco 1, 2 ovos. Mas em boa parte das vezes, ela já está num nível de cio tão grande que ela aceita o canário. Alex, pode acontecer de ela mesmo assim não aceitar o pau quebrar? Sim. Em alguns casos, quando a briga não é muito ferrenha, eu deixo um pouquinho ali, eles tentando se acertar sempre de olho. Se eu perceber que vai dar M, que vai machucar e tal, que não vai ter jeito mesmo, eu separo. E aí, assim, José, cara, se você tentou, fez de tudo, foi aos pouquinhos, foi com essa divisória e tal, e não deu certo, perde tempo não, tá certo? Perde tempo não. É um caso que infelizmente não vai ter solução. Às vezes a gente imagina assim, qualquer problema tem solução? Não. Isso é um caso esporádico, tá certo? Volto a dizer, 99% das vezes você não vai ter nenhum problema quanto a isso. Lá em casa, lá no Canarinho, a gente tem bigamia, trigamia,
Tem fêmea que, por exemplo, tem fêmea que acasalou com 4 machos, tá? 4º macho agora, tá certo? Na 4ª ninhada, 4º macho diferente e sem problema, tá certo? É um comum do canário, beleza? Valeu? Agradeço a postagem de vocês, eu acabo falando demais, o vídeo ficou longo, mas ainda tem outros 2 vídeos que eu não respondi, e aí eu vou fazer outro vídeo respondendo. Valeu? Um abraço.